Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Mentorex Cash. Hoje o nosso último episódio do ano. Estamos super felizes de ter cumprido essa missão aí em 2023, de estar trazendo conteúdo aí para vocês. Com certeza conteúdos relevantes aí que vocês vão estar usando aí na vida de vocês. Hoje, para não faltar, a gente está trazendo uma convidada super especial com um tema que com certeza vai ser bem valioso aí para todos vocês. Mas até antes da gente começar, por favor, inscrevam-se no nosso canal. É importante que a gente tenha essa inscrição aí de vocês para que a gente possa dar esse recado para o YouTube, né, de que o nosso conteúdo é relevante e a partir daí ele seja compartilhado com outras pessoas. É isso, né, Bruno? Vamos nessa. Hoje é o último episódio do ano, então, quer dizer, a gente tem que trazer uma convidada super especial aqui, não é isso? Você aí que está ouvindo a gente, ouviu a gente o ano inteiro, está seguindo a gente, ou ainda não se inscreveu, pare de procrastinar. Pare de procrastinar. Né? Fica empurrando. Toda hora o PG pede a mesma coisa no episódio para você. Você ainda não clicou, para de procrastinar. Se ainda não conseguiu entender o porquê você procrastina ou como fazer para parar de procrastinar, depois desse episódio você vai entender. Porque esse é o assunto que a gente vai tocar aqui nos próximos minutos com a Maria Raffar. Tá? Maria Raffar, psicóloga, autora de livros sobre relacionamentos afetivos, advogada, mestre em psicologia forense e professora. Os vídeos da Maria, os vídeos diários da Maria sobre casos reais de relacionamento afetivo já passaram de 4 milhões de visualizações nas suas redes sociais. Já deu 100 milhões. Nossa, eu peguei esse antigo. Você pegou que eu não atualizei meu site. 4 milhões é... Mais já 100 deu milhões. 100, já deu 100. Uhum. Maria também muito conhecida pelos seus 18 anos ininterruptos em rádios, né, com colunas diárias de segunda a sexta, totalizando mais de 10 mil horas de entrevistas, mais de 15 mil pessoas entrevistadas, né, pessoas das mais diversas origens, das mais diversas bagagens, para falar da temática de relacionamento. E hoje, né, a Maria se dedica mais à psicologia, seja através de consultas, seja através dos seus vídeos e cursos online, com alunos e pacientes impactados em mais de 24 países. Então, isso mesmo. Números Legal, muito expressivos, só para vocês terem noção então da bagagem que a Maria vai trazer para o papo aqui e de tantos assuntos que a gente poderia escolher para conversar contigo. Justamente a procrastinação foi um dos que a gente escolheu, Maria. Mas, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pela gentileza, né, de ceder alguns minutos para esse papo. É uma honra para a gente poder te receber aqui no último episódio do ano, para a gente fechar com chave de ouro. E por que a gente escolheu o tema procrastinação? Nas mentorias que a gente faz e nos comentários que a gente tem recebido, tanto no direct, tanto no YouTube, em tantas outras mídias, a gente tem visto as pessoas gastando muito tempo ou buscando de maneira quase que automática o prazer de coisas gostosas de se fazer, coisas fáceis de se fazer. E aquelas tarefas que são chatas, que dão trabalho, que são mais penosas, mas que são necessárias de se fazer, as pessoas tendem a adiar isso e a gente já tem, a certo ponto, entende que procrastinação é uma característica do ser humano. Mas no âmbito profissional, e a gente fala muito aqui de carreira, a gente percebe que a procrastinação dessas coisas que são chatas, que são penosas, que são trabalhosas, ela em alguns momentos está passando do limite do saudável e isso está impactando a carreira das pessoas. Então, por isso que a gente escolheu um pouquinho essa temática. A procrastinação, dá para eliminar? Não dá para eliminar, é natural do ser humano, da onde vêm esses mecanismos. Então, assim, o papo queria fluir um pouquinho em relação à procrastinação, mas a gente entender por que a gente faz isso tem aumentado, tem piorado, é uma percepção minha que parece que a gente está procrastinando mais, ou não, sempre foi assim, eu só estou agora pensando no assunto. Então, esse é um pouquinho do tema que a gente queria conduzir contigo. Guilherme, muito obrigado, não te mais nada. Tá? Obrigada, Paulo. Muito sua... obrigada. E os últimos serão os primeiros, tá? Então, o último programa do ano. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente vai seguir essa máxima hoje ou não, né? Olha, a minha observação é a observação de consultório e a observação com seguidores e seguidoras de rede social. Eu não trouxe aqui nenhum número que diga que, cientificamente que as pessoas procrastinam mais ou não. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Olha que interessante. Eu acho que era 2008, mais ou menos, quando eu assinava ainda a Folha de São Paulo, quando o jornal chegava cada dia lá na casa e tal. Eu cheguei a xerocar, tá? Um artigo que falava sobre procrastinação. E depois eu xeroquei um outro que era da revista Mente e Cérebro, que era uma revista também que era, digo, presencial, né, física, que eu assinava. E aí o que eu fiz? Eu fiz vários kitzinhos disso, grampeei. E quando eu via um paciente procrastinando, porque na época as pessoas não entendiam o que queria dizer a palavra procrastinar, tá? Então, quando eu percebia que a pessoa estava empurrando com a barriga coisas que eram importantes para ela, eu
entregava aquele kitzinho. Entendi. E aí dizia para a pessoa, volte aqui na próxima sessão com sublinhados os parágrafos ou aquilo que você acha que diz respeito a você. E o que era impressionante é que tinha gente que procrastinava a tarefa do consultório da psicóloga sobre procrastinação. Juro, tinha gente que não trazia. Ou tinha gente que fazia isso na sala de espera. E ficava sublinhando um monte de coisa assim que não tinha nada a ver. Antes de entrar. Sim, antes de Só entrar. fazer que fez, né? Que eu já sabia, tá? Então, vejam. A palavra procrastinação, ela era desconhecida. Então, eu começava explicando, como eu vou explicar agora, que vem... Olha que interessante. Como eu tenho formação em direito também, né? Sou advogada. Então, assim, vem do direito. Procrastinar, para o juiz, é uma coisa péssima. É quando um dos advogados enrola no processo para fazer o processo durar mais. E a procrastinação, ela é penalizada dentro de um processo. Perfeito. Então, não é uma coisa boa, né? A psicologia empresta esse termo para falar algo que realmente te penaliza no fim. Você pensa que está ganhando, mas você sai perdendo, sendo uma pessoa que se deixa levar pelos prazeres imediatos, né? E o que acaba acontecendo? Em carreira, é muito comum você ter pessoas extremamente frustradas ao verem que a outra pessoa que tinha, talvez, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético, há 3 anos uma pessoa era teu par, em vários sentidos, com uma formação semelhante, ganhos parecidos e tudo mais, e de repente, se você ficou parado no tempo e no espaço, aquela outra pessoa que era teu par, e com quem você se comparava, evoluiu. Fez né? o que tinha que ser feito. Né? Exatamente. Ou fez o que teve que ser feito, ou todas essas coisas, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é a seguinte, sermos reféns das satisfações imediatas, longe de nos deixar felizes, nos faz infelizes. A procrastinação cobra o seu preço na tua autoestima. Porque quando você olha e sabe que você é uma farsa, você diz assim, peraí, eu podia ter feito, mas não fiz. Né? Então, assim, não se trata de simplesmente você dizer assim, não, depois eu arrumo aquela gaveta, não, depois eu vou fazer aquele curso de inglês que eu já paguei, não, depois que eu vou fazer aquela coisa lá que eu precisava fazer, não, depois eu vou, no caso de vocês, isso aqui meus pacientes falam isso pra mim, arrumar meu LinkedIn. Arrumar o LinkedIn, né? Porque o LinkedIn, que eu saiba, no mundo corporativo é a maior vitrine que alguém pode ter. Claro. Não olhem meu LinkedIn. Meu LinkedIn só tem meu nome e minha foto. E olha Mas lá. não é uma questão de procrastinação, é que você não quer. Não, porque eu não quero, gente. Eu não quero nem... Eu tenho a senha marcada lá no meu caderninho, mas não uso para nada, né? Mas vejam, o que acontece? A pessoa, se ela precisa de algo para conseguir um objetivo, por que ela não faz aquele algo? E aí nós vamos aí aos desdobramentos que vocês podem discutir comigo como vocês quiserem. Mas assim, como introdução, é mais ou menos isso. Entendi. E Maria, porque para mim tem uma tríade aí que precisa ser trabalhada, que é a questão da pessoa ser organizada, planejada e executora. Sim. Quer dizer, porque às vezes a pessoa é muito organizada, mas não é planejada e executora. Às vezes planeja demais e executa de menos. Às vezes executa muito, mas não é nem organizada nem planejada. Sim. Eu acho que esse processo aí da procrastinação tem a ver com esse equilíbrio entre essas três características, digamos assim. E veja, e esse equilíbrio tem um macetinho bem fácil para você começar a adquirir a partir de hoje. É uma coisa bem fácil, tá? Assim, vá arrumando suas coisas à medida em que elas vão ficando desarrumadas. Estou falando do espaço físico, tá? Porque ele vai afetar teu espaço mental. Uma coisa simples. Eu sempre chego em casa e largo o sapato lá. Então, hoje, você vai pegar o teu sapato, você já vai para a área de serviço, por exemplo, se é um tênis que você tem que passar um paninho, e você já faz isso na hora. Aí o teu copo, que você acabou de usar, aí você vai lá, não precisa lavar, mas você já põe na pia com a aguinha para desmanchar aquele café que está grudado. Sim. A tua escova de dente, em vez de você pegar e largar em cima da pia, e cá para nós, gente, lembre-se dos eflúvios das fezes, elas vêm todas para o banheiro. Então, ficou com medo? Guarde a escova de dente. É verdade? É verdade. Então, assim, em vez de você largar essas coisinhas simples, comece com isso e você vai obter o primeiro pilar, que chama-se organização de espaço. Arrume a sua cama. Ai, mas tem ácaro, o doutor Bactéria falou para mim que... Eu também entrevistei já o doutor Bactéria, tá? E eu discuti com ele. Eu prefiro deixar um ácaro bem agasalhado, mas uma cama arrumada, do que fingir que eu tô
que eu tô arejando uma cama e não arrumar nunca. É verdade. Não é verdade? Eu estou fingindo. Eu vou deixar desmanchado. E daí eu volto para a mesma toca, porque as pessoas pensam que são esquilos, né? E elas têm que morar numa toca, certo? Sim. Então vejam, se você começar a arrumar pequenas coisas factíveis e possíveis, o teu sistema de recompensa é uma coisa impressionante. O cérebro é fantástico. O teu sistema de recompensa começa já a te mobilizar. E começa a te motivar. E começa a mover. Tá? Então, você se movimenta. Então, comece com as pequenas coisas. Física das coisas. Física. Tá? E aí você começa com as outras coisas que dizem respeito a tudo isso. A organização do tempo, que o tempo não pode ser negociado, o tempo não é vendido. Não pode ser estendido, né? É 24 horas. O Elon Musk, vamos falar do Elon Musk, tá? Vamos lá, todo mundo adora falar dele. Já entrevistou ele também, não? Quase. Não, ainda não, mas a mãe dele é uma grisalha que nem eu, tá? A mãe dele tem a mesma idade que eu. A mãe dele, magra, cabelo grisalho, comprido. A gente é parecida. Não sei, a mulher é boa, viu? E muita coisa, Então, o Elon Musk. O Elon Musk não conseguiu até hoje, que eu saiba. Ele comprou o Twitter, tá? Mas ele não conseguiu uma máquina para voltar no tempo. É verdade. O Elon Musk não consegue comprar o tempo de uma pessoa que queira vender para ele. O Elon Musk tem exatamente as mesmas horas do dia que você tem. O que quer dizer isso? Que o tempo não pode ser negociado. O tempo é uma commodity importantíssima, mas ele não é uma commodity que você venda, é tua. E você não pode fazer nada com ela. Você não pode nem recuperar, e você não pode adiantar. E você não pode vender, e você não pode comprar. Logo, a organização física, ela te dá automaticamente uma coisa chamada tempo, que é valiosíssima. O tempo para organizar tarefas. Aí já começa. Porque veja, se eu não tenho que ficar limpando o meu tênis amanhã de novo, porque ele já está limpinho no lugar certo, se eu não tenho que, sei lá, arrumar o meu banheiro que tá aquela bagunça, se eu volto para casa e vejo, exato, minha cama arrumada, isso eu posso fazer aos poucos, tá? Eu não precisa fazer tipo a Marie Kondo. Marie Kondo é uma japonesa que pega e... Aquilo é cenográfico. Joga todas as coisas em cima da cama, né? Para você arrumar, não. Você não precisa fazer que nem a Marie Kondo. Você pode arrumar uma gaveta por dia. Um pedacinho. Nada. Você entendeu? Joga aquela xícara lá que tá com aquele pedacinho lá quebrado, gente. Pelo amor de Deus, o que você vai fazer com aquilo? Você tem 200 canecas, vai ficar com aquela feia? Quando você começa a fazer isso, o teu ambiente começa a ter higidez. Higidez quer dizer limpeza e saúde. Porque higios é saúde em grego. Então, veja bem. Você começa a ter saúde ambiental. A saúde ambiental vai ocasionar o quê? Vai ocasionar uma motivação maior, porque você fez coisas, você está mais organizado fisicamente, e aí você vai para esses planejamentos, que tem que ser também factíveis e possíveis, que a gente chama de baby steps, né? Os pequenos passos que vão te levar, entendeu? E aí você vai realizando coisas. Não tem como. Mas eu me acho na minha bagunça. Você acha nada. Você fica perdendo teu tempo. Né? Então, assim, quando você começa a fazer essas coisas, aos poucos, sabe? Você vai organizando outros setores da tua vida. E aí, quando você sente o prazer, que é a pequena realização, o pequeno gesto, o que você vai tendo? Você vai tendo mais ânimo para fazer outros gestos. E você compreende que sim, você vai ter que renunciar a prazeres imediatos, como você disse, Bruno. É claro. Porque o prazer imediato, ele é ótimo. Precisamos ter tempo para tê-lo, certo? Claro, é importante. Quem está dizendo que eu não tenho lazer? Eu tenho um monte de lazer. Mas é um lazer que eu escolho. Porque eu já realizei coisas. E a minha autoestima é elevadíssima. É mesmo. Eu sou uma das pessoas mais nojentas que vocês podem conhecer. Sou. Por quê? Porque eu realizo. Então, como eu realizo, eu me olho no espelho e eu me adoro. Claro. Né? Então, vocês entenderam? Essa sensação de você, né, o tique, assim, cumprir tarefa, fazer as coisas. Legal, gente. É te tão gera uma legal. auto-recompensa, né? É muito legal. Então, assim, sabe? São pequenas coisas que você vai encadeando para que a tua vida funcione bem. E é justo falar, Maria, que a gente com isso rompe um ciclo, porque é o seguinte, a gente ao organizar o espaço físico, a gente organiza melhor o espaço mental que gera tempo. Sim. Que é uma das principais desculpas que as pessoas têm para não se organizar. A falta de tempo. Sim. Você entra num looping, né? Então você quebra o looping com essa atitude, né? Exato, sabe? Assim, você dá oportunidades. Se vocês forem ver,
tem um conceito bem legal que eu ensino no meu curso de inteligência emocional, acho que vocês vão gostar, tá? Legal, fala. Bom, deixa eu voltar atrás. Tem um inventário, chama-se inventário de, de aproveitamento do tempo, acho que era IAT, é que eu aplicava quando eu atendia presencial, agora não aplico mais. Inventário de administração de tempo, tá? Tá. Ele é um inventário que é restrito aos psicólogos para aplicá-lo, tá? E eu lembro que havia que eu achei interessantíssimo, tá? Nos resultados, havia um parâmetro que a gente examinava chamado desperdiçador de tempo. Amei aquilo. E aí eu extraí aquilo daquele inventário e comecei a estudar melhor. Vejam, todos nós temos os nossos desperdiçadores de tempo. E o teu, Paulo, é diferente do Bruno e é diferente do meu. Nós temos desperdiçadores de tempo diferentes. Sabe, o desperdiçador de tempo é onde você perde teu tempo no nada, entendeu? Pode ser aquela coisa clássica. Pode ser a pessoa que fica na internet, sim, esse é um desperdiçador de tempo, que às vezes até posso dizer universal. Mas assim, cada um tem uma característica. Onde é que você enrola? Onde é que você perde o teu tempo? Né? Onde é que você tá? Eu vou explicar o meu, que aí vocês vão entender. Eu não sou uma pessoa organizada por natureza, por incrível que pareça. Mas vai na minha casa para você ver como está tudo no lugar. E eu tenho uma tendência a me enrolar com 0 coisas. Eu sou capaz de chegar na minha casa, sentar no sofá com o meu cachorro, olhar, porque eu gosto muito de olhar as coisas que eu tenho, sabe? Tipo, acho tão lindo, que lindo aqui. E se eu olhar, passaram-se 40 minutos, 50 e eu não fiz absolutamente nada. Cujos 40 ou 50 minutos depois vão me fazer falta depois. Então, como eu já sei que o meu desperdiçador é isso, quando eu chego em casa, claro que eu cumprimento o cachorro, claro que eu fico com ele, mas eu já vou para aquilo que tem que ser feito, porque eu prefiro que sobre tempo no final do dia. Perfeito. Mas é um baita de um processo de autoconhecimento que você já adquiriu para saber que você tem esse desperdiçador e aí você, sabendo que tem, você atua em cima dele. Admitindo isso, certo? Então, vamos para outras coisas. De repente, para o Bruno, o desperdiçador dele pode ser... Você gosta de entrar num site lá e ficar aprofundando um monte de notícia que você acha que são importantes para você, mas no fundo, estão te tomando 20 minutos do teu tempo que você não precisaria daquilo. Coisinhas desse estilo, entenderam o que eu quero dizer, né? Então, assim, o desperdiçador do tempo, ele parece prazeroso, mas ele não é. Mas cada um tem o seu. Então, quando você começa a entender o que é desperdiçador de tempo, você começa a otimizá-lo, o seu tempo. Otimizando o seu tempo, não é que você vai ser uma máquina de fazer coisas. Mas, gente, nós estamos aqui falando de autoestima. E se a autoestima, ela depende das nossas realizações, nós temos que ser pessoas realizadoras. Não tem. É verdade. Não tem caminho fácil. E para isso precisa ter tempo. Para isso precisa ter tempo. E tem que tirar o desperdício. Tem que tirar o desperdício, entendeu? Então, assim, é uma coisa que se conecta outra, né? Com a outra. Sem dúvida. Né? Até que ponto você acha, Maria, que imagino que todos nós temos naturalmente a tendência de procrastinar algumas coisas. É uma característica humana, não dá para ser eliminada. Fugimos do desprazer, certo? Lógico, né? É. Até que ponto isso passa de um limite que passa a ser problemático? Cada um sabe onde o seu calo aperta mais. Quando você olha no espelho e diz assim, eu valho pouco, eu poderia ter feito isso, eu poderia, isso. É o momento em que você sabe que você está tendo prejuízos enormes, tá? Quando você, por exemplo, gostaria, um projeto simples, não o projeto Sunga Branca, tá? O projeto Sunga Branca é pro verão, né? Projeto Sunga Branca. Projeto Sunga Branca começa geralmente em outubro, né? E ele acaba no comecinho de janeiro, certo? Ou no final do carnaval. Mas assim, mas se você fala assim, o meu projeto de ter um corpo funcional, eu não estou falando de estética, que a estética ela sempre é uma decorrência. Mas assim, o meu projeto de ter um corpo funcional que eu quero dizer, com saúde, que eu não tenha tantas dores, que eu consiga, né, permanecer de maneira saudável nesse plano terreno. Puxa vida, quando eu olho e digo, puxa, mais um ano que eu não fiz nada, isso também é um indicativo de que você está procrastinando. Então, a procrastinação ela vem muito da auto-insatisfação. Ou seja, um gera o outro, né? A auto-insatisfação ela vai gerando
mais procrastinação. Um macetinho básico é assim, dê um presente para o teu eu de amanhã. Você vai ser a mesma pessoa, estamos em dezembro de 2023, você vai ser a mesma pessoa em dezembro de 2024. Você é você mesmo, né? Se você não morrer até lá, é você. Então, assim, será que você não pode dar um presente para você? E dizer assim, gente, olha, nas costas, dezembro de 2023, olha o que eu era, olha o que eu sou agora. Gente, essa a melhor coisa, é você presentear o teu eu de amanhã. É legal, gostei desse contexto. A noção de evolução, né? De que a gente hoje está melhor do que a gente era ontem. Sim, né? Eu vi uma vez uma academia que tinha uma propaganda, eu adoro frases feitas, amo, tá? Eu acho as frases feitas são bacanas, porque a cultura popular, ela nos ensina muitas coisas, né? Sim. E daí tem aquela assim, daqui a um ano você vai desejar ter começado agora. Gente, eu nunca vi uma coisa mais verdadeira do que isso. Não é? Daqui a um ano você vai desejar ter começado agora. Puxa, se isso já não é um presente que você pode dar a si próprio ou a si próprio, eu não entendo qual outro presente que você possa dar, né? É verdade. E Maria, dentro desse conceito, quer dizer, a procrastinação não é a mesma coisa que o cara que é preguiçoso, né? Quer dizer, o procrastinador sabe que tem que fazer, mas não faz, adia, o outro se nega a fazer, né? Como é que essa diferença? Eu costumava dar uma diferença que hoje talvez seja um pouquinho mais difícil de identificar, mas a diferença entre a preguiça e procrastinação é a seguinte: a preguiça não dá peso na consciência, a procrastinação dá. Então, eu posso dizer que a maior parte dos preguiçosos são procrastinadores, então é procrastinação mesmo, entendeu? Né? Por quê? Porque a procrastinação, no fundo, você sabe que deveria ter feito, mas não fez. Preguiça, tipo assim, ai, que preguiça de fazer isso agora. Mas ela não vai te dar peso na consciência. Entendi. Vocês entenderam a diferença? Sim, né? Lógico. Então, assim, é muito sutil, mas a gente está muito no nível semântico. O não realizador, geralmente é alguém que se considera uma pessoa menor. O não realizador sabe que deveria ter realizado mais. Sabe, mas não realizou. Uma vez, eu reencontrei um colega de ensino médio. Na rua, assim, de forma aleatória. Claro que foi ele que me reconheceu, porque eu não reconheço rostos, é uma característica minha. Aí ele me reconheceu, tá, beleza, vai lá em casa, chamei assim, na hora, porque a gente tinha estudado juntos para várias provas. Vai lá em casa. E aí eu chamei outros 2 amigos também. E na hora deles se apresentarem entre si, e esse amigo eu não o via há mais de 20 anos, então eles falaram assim, eu sou assim, não, falando de profissões, eu vou inventar para não identificar, tá? Eu sou engenheiro, eu sou advogado e tal. E daí o outro falou assim, esse meu colega, tá? Falou, ele falou, eu fiz medicina, eu fiz engenharia, administração. Eu falei, gente, eu não fiz nada disso. Daí ele continuou. Ele não tinha terminado nenhuma dessas faculdades. Ele tinha começado todas essas faculdades e não tinha terminado nenhuma. Não julgo demérito na pessoa que desiste de algo para recomeçar outra. Mas quando você vê uma pessoa repleta de iniciativas... Sem acabativas. E sem acabativas. Você está percebendo o quê? Uma pessoa que não dá tempo para o processo acontecer. E agora vamos entrar numa outra parte que é importantíssima na procrastinação, que é ter que passar pelo processo. Ponto. Se eu quero resultado, tem um processo. Se eu quero ter um título, eu tenho que passar pelo processo da faculdade que exige esse título. A faculdade não serve para nada. Lindo. Então tenha sucesso na coisa que você faz. Hoje tem muito curso online que é bom. Ótimo, eu também acho. Eu aprendi muito com essa piazada de curso online. Até era nosso papo agora antes, verdade, né? A gente estava com o Cauê comentando. Né? Então, assim, nossa, eu aprendi muito com essa piazada. Mas faça, mas realize, certo? Então a gente está passando também por uma época em que, tal qual esse meu colega, muitas pessoas enumeram uma série de coisas que começaram a fazer, mas não terminaram. E eu me lembro, isso me marcou muito, sabe? Quando esses 3 se encontraram, que eram os 2 que tinham feito e o que tinha feito só várias os que tinham concluído iniciativas. E o que tinha começado várias. Então, assim, eu me lembro... Aí o outro perguntou, mas você é médico também?
Não, eu não sou. Ah, mas você... Aí você via a cara daquele que tinha enumerado aqueles cursos todos e não tinha terminado nenhum. E como foi... aquilo me marcou muito, sabe? Porque eu estava assim fora da conversa. Como foi marcante para mim ver o quanto uma pessoa que se engaja no processo consegue se sentir melhor e o quanto uma pessoa que não se engaja no processo, um dia ou outro ela tem que reconhecer. Eu não consigo terminar as coisas. No começo você pode dizer, porque os professores são ruins. Porque isso aqui é... porque Deus me livre. Mas a verdade te cobra um preço. Claro. É verdade. Você usou o exemplo de academia. É engraçado ver, às vezes, as pessoas que têm a característica da procrastinação, que tendem, às vezes, também a vitimização. A pessoa sempre coloca o locus do problema fora. Né? Então, eu vejo comentários assim, a pessoa está fora de forma e tal, mas fica ali no sofá o dia inteiro, vendo série e comendo bobagem. Aí vê alguém magrinha e tal, não sei o que, e fala assim, deve ter feito lipo. Isso aí deve tomar bomba e tal. Então, você não tem tendência para engordar, é verdade. Você não sabe a realidade dessa pessoa magrinha. Você não sabe se ela acorda 5 horas da manhã e treina todo dia, se ela come direitinho, mas é mais fácil, entendeu? Dizer, mas deve ter feito você lipo. desqualifica. Você desqualifica para tentar nivelar a sua incapacidade de conclusão de coisas, né? Isso é típico, é clássico, é o movimento da inveja, tá? O Freud já falava desse movimento. O que é inveja? Inveja é quando ao invés de usar alguém como modelo, que eu poderia usar alguém como modelo, lógico, alguém que está numa posição que eu gostaria de estar. O que eu faço? Eu desqualifico a coisa e o possuidor da coisa. Eu vi isso numa outra circunstância muito assim, pontual. Estávamos num restaurante com janela para a rua. Saiu desse restaurante, sabe, eu diria um Julio Iglesias. Sabe aquele cara assim, bronzeado, de meia idade, de mocassim sem meia? Conhecem, né? Saiu de lá, ele estava almoçando sozinho. E ele entra num carrão que tinha estacionado ali. E meus amigos que estavam na mesa comigo, um deles falou assim, adianta muito ter uma Ferrari se ele está almoçando sozinho. O que é isso? Como eu gostaria de ser esse cara... Esse Julio Iglesias aí... Por ele, né? Eu queria ser o cara, né? Então, assim, eu queria ter o que ele tem, eu desqualifico. Pode ser que aquele cara estava almoçando sozinho aquele dia porque, sei lá, porque estava afim. Não está afim de falar whatever, com ninguém. Entendeu? Não interessa. Mas eu desqualifico o cara e desqualifico a coisa. Eu desqualifico o possuidor da coisa e a coisa. Quando eu falo, deve tomar bomba. Tem tendência já para ser magra. Fez lipo. O que eu faço? Eu desqualifico. Então, gente, a inveja, ela só faz mal para uma pessoa, tá? Porque eu não acredito em eflúvios negativos da inveja, tá? Mas ela só faz mal para uma pessoa, para o invejoso. Quem tem, claro. Sim. Agora, eu pego e vejo um cara que nem o Bruno, que está em forma, e eu digo assim, puxa vida, queria ser que nem ele. Mas daí eu fico sabendo, o Bruno vai na academia direto, né? Que legal. Tá, puxa. Então, ele perguntou, Bruno, desculpa, você come muita proteína? Tá, eu tenho tal Nutri. Que legal. É lógico, construtivo, né? Eu vejo essa pessoa como um modelo a alcançar, né? Ao invés de desqualificar esta pessoa. Com relação à minha profissão, por exemplo, eu já vi colegas minhas e pessoas próximas minhas, tá? Fazerem shade, que era para mim. Será que uma pessoa é uma boa profissional se tem muitos seguidores? O que isso tem a ver? Qual é a relação? Né? Ou seja, eu prefiro falar para um público menor. Então, querido, não fale isso. Não fale isso se você quer desqualificar alguém, né? Então, assim, se você gostaria de ter um público maior, então faça algo por isso. Mas não desqualifique quem possui. Lógico. Né? E aí, vamos juntar com a procrastinação, tá? O procrastinador, como tem uma autoestima baixa, o que eu estimo de mim, certo? Baixa. O que eu faço? Ao invés de eu me qualificar para melhorar, tirando meus desperdiçadores de tempo, não sendo refém das satisfações imediatas, arrumando a minha cama, lavando a minha caneca, o que eu faço? Eu falo, para você é fácil, né? Como se você tivesse mais do que 24 horas por dia. Exatamente, entendeu? Se tem diarista, para você é fácil. Para mim é difícil.
Porque eu não consigo. Entendeu? É sempre assim. E me diz uma coisa, Maria, do ponto de vista profissional, nos seus pacientes, você tem gente que procura ajuda em relação a essa temática de procrastinação especificamente porque está sentindo isso não só na vida, mas no trabalho especificamente? E no trabalho, quais são os principais vilões, você acha, de procrastinação? No trabalho, o principal vilão, na minha opinião, é você ser CLT pensando que alguém vai fazer as coisas por você. Vou explicar melhor, tá? O CLT também é PJ, caso você não saiba. O CLT também tem que ser empreendedor da própria carreira. Então, você pensar numa empresa em tom paternalista e dizer assim, por exemplo, eu já ouvi isso, tá? Eu não fiz tal curso porque é muito caro e a empresa não pagou para mim. Perfeito. Isso acontece muito, não é? Tá. Ou pior, a empresa pagou para mim, mas ainda quer que eu faça curso depois do expediente? Que isso é pior. Uma vez não, já atendi durante bastante tempo. Eu atendi uma pessoa que tinha um problema muito grave de autoestima, tá? E eu fazia esse atendimento, como faço alguns atendimentos, né? De forma pro bono, tá? Bom, ela trabalhava numa fábrica, essa menina. Uma fábrica, uma pessoa muito simples, tá? E com um problema de saúde que exigia que ela comprasse uma medicação que custava caro. Então, assim, ela precisava sair daquele lugar de alguma maneira. E eu fiz o atendimento pro bono durante algum tempo, acompanhando essa menina. E eu lembro que ela ganhou do supervisor da fábrica um curso bem interessante que poderia tirá-la daquele lugar, da linha de produção. Poderia tirá-la, tá? E eu passei algumas sessões, algumas boas sessões com ela, sempre perguntando a quantas andava o curso. Tá. Ah, porque o meu celular tá rachado no meio. Tá, mas ele tá rachado no meio, mas você tá falando comigo através dele. Ele funciona. Sim, porque é uma ligação online, né? Então, tá funcionando, né? Mas tá rachado, daí eu não gosto de ficar olhando pra câmera rachada. Então, não queria fazer o curso. Uma parte era presencial, foi presencial, e outra parte foi online. Sim. Tá. Mas, e quando? Ah, porque daí isso. Não, porque daí eu tenho que fazer isso antes. Então, eu não tenho tempo. Então, o que acaba acontecendo? Mas também... Aí um dia ela me disse essa famosa frase. Eles querem que eu faça ainda uma coisa fora do trabalho? Não é eles querem. Voltando para a resposta à sua pergunta. Enquanto você não compreender que você é empreendedor, mesmo que você não venda coisas, você não está entendendo absolutamente nada. Né? Então, esse eu creio que é o grande mal de quem vem para mim com procrastinações no mundo corporativo. Tá? Pensa que CLT é igual a filho do dono. Não. Romantiza o troço, né? Você não é filho do dono, você é contratado. Né? E a tua carreira, ela pode correr muito bem, obrigada, em outra empresa também. Lógico. Isso se você quer esse mundo corporativo, entenderam, né? Não, Sim. O empreendedorismo, sei lá, aquele que como todo mundo compreende, né? Eu sou PJ, eu faço as minhas administrações de carreira do jeito que eu quiser. A partir do momento que você assume um contrato com uma empresa, você precisa, enfim, fazer a sua carreira dentro da empresa, né? Exatamente. Ser um empreendedor Sim. dentro da empresa, isso Sim. que você está colocando. Eu tenho uma paciente que até ela mora no exterior, então não há nem como identificá-la de jeito nenhum. Aliás, grande parte dos pacientes são de fora. E eu me lembro que ela estava fazendo no trabalho dela só o feijão com arroz. Mas literalmente falando. E ela me falou já isso. Uma colega do lado que era mais ocupada do que ela, o combinado era que quando ela tivesse tempo livre, ela faria algumas coisas da colega. Certo. Mas ela me dizia, Maria, eu fico enrolando, eu fico olhando o site e tal, porque eu não quero ajudá-la. Não quero, não tô afim. E aí a gente trabalhou isso em terapia. Isso surgiu como uma coisa... Não era o tema principal, né? Surgiu como um tema acessório. E aí eu estava dizendo para ela, mas escuta, me diga o seguinte, se o trabalho é o aluguel do teu tempo, porque trabalho é isso, a gente aluga o tempo para alguém, certo? O trabalho presencial é o aluguel. Eu ganho tanto por tantas horas que eu passo lá dentro, fazendo aquilo. Você veio me dizendo que o teu namorado não tinha ética com você em várias coisas, mas você acha que você tem ética com quem você está vendendo o teu tempo? Porque você está vendendo um tempo que você não está usando para a empresa. E eu peguei ela nessa questão ética mesmo, sabe? Peguei na questão de dizer, peraí, se você está sendo paga para fazer as coisas do trabalho em tal hora,
e você tem tempo livre, e você disfarça que não está livre para não ajudar a outra pessoa, você está pensando que você está enganando quem? Desculpa. E aí você quer que o teu namorado tenha ética com você? Uhum. É mais fácil viver do que parece. É só ser uma pessoa coerente, cara. É. Se você for coerente, nossa, a tua vida flui, que é uma maravilha. O PG fala muito isso, né, PG, nos cursos que a gente dá, que as pessoas ficam inventando, dentre as várias desculpas que a gente inventa pra gente mesmo, pra lidar com algumas situações desagradáveis, a gente usa esse mito de que, não, mas na minha vida pessoal eu sou super ético, ou ao contrário, na vida pessoal eu sou assim, cara, a vida é uma só, né? Então, a coerência, ela tem que estar presente em todos os âmbitos da nossa vida, né? Verdade. Tem objetivos diferentes, né? Os objetivos pessoais e profissionais, mas é uma vida só, né? Sim, sim. E tem uma última curiosidade em relação a esse assunto. A gente tem diferenças geracionais em relação à forma como lidar com a procrastinação, Maria? Porque, assim, a gente tem algumas empresas que a gente atende que tem 5 gerações diferentes dentro do quadro funcional da empresa. E, logicamente, tem diferenças comportamentais muito grandes entre as 5 gerações. Existe algum tipo de diferença? Tipo, a pessoa mais velha, mais nova, procrastina-se mais ou menos? Ou é irrelevante essas diferenças? Veja, eu não me lembro de, aos 6, 7 anos de idade, ter dito para minha mãe ou para o meu pai que eu não via sentido na escola. Tá? Então eu ia. E não indagava muito, certo? Hoje você vê as nossas gerações procurarem sentido onde não precisamos procurar sentido, porque a gente precisa aprender processos. A gente aprende o processo, depois a gente encontra o sentido para a nossa vida, certo? Então eu vejo, sim, que gerações novas estão, infelizmente, bastante habituadas a procurarem sentido onde não deveriam. Porque o processo... Vamos lá. Você vai para academia e você vai fazer, vamos falar de supino, um negócio bem tranquilo, tá? Tá lá. Você precisa encontrar sentido naquele peso, naquela barra? Não. Você fala assim, o meu peitoral eu quero deixar mais forte por esse ou aquele motivo, né? E você faz. Agora você não fica pensando, gente, qual o sentido da minha vida eu aqui levantando um negócio que eu não quero? Certo? E eu vejo então que gerações anteriores, eu nasci em 63 e não me lembro em absoluto de poder indagar com certa faixa etária o porquê das coisas. Eu me lembro que eu fazia. O fazer desenvolveu muito a minha resiliência. E isso é importantíssimo, porque o processo fortalece a resiliência. Eu vejo, por exemplo, pessoas desistindo muito fácil porque não estão habituadas com processos. Vamos falar, por exemplo, do processo de um esporte. Natação. Natação implica no quê? Implica em você perder primeiro o medo de estar na água, depois aprender a boiar e depois aprender movimentos que sejam assim, o mais ergonômicos possíveis para te deslocarem na água. Certo. Basicamente, a natação é isso. Tá. Ora, tudo isso custa. Tudo isso é um sacrifício. O sacrifício de você entrar numa água que está mais fria do que deveria, molhar teu cabelo, tarará, que toma treinar muito no tempo, inverno, que treinar. No Curitiba é complicado, né? É fácil e tal. Ora, se você diz assim, não vou nadar, porque você põe o dedo na água e essa água tá fria, não tá boa para mim, você não vai nem começar a fazer nada. Tá, Maria, como é que você está comparando uma pessoa de tempos antigos, de pais que não indagavam, com uma pessoa de hoje? Dá pra gente dizer o seguinte, tá? Se você pertence a uma família, agora vamos falar de pais, tá? Pertence a uma família, digamos assim, mais moderna, que gostaria que teu filho encontrasse sentido na matemática, por exemplo, tudo bem. Mas faça o teu filho se engajar em algo que dê trabalho. Coisa simples. Construa com ele um projeto de Lego. Literalmente falando. Mas vai com ele. Vamos fazer tal, vamos fazer uma casinha, depois fazer uma outra, daí nós fazemos uma cidade. Beleza. Compra um quebra-cabeça de 1000 peças e montem juntos. Mas montem juntos desde o começo. Vamos comprar uma tábua e vamos lixar, tal. Essa tábua vai ser o apoio do nosso quebra-cabeça. Vamos fazer? Ou seja, qualquer projeto que dê trabalho começa a fazer com que a pessoa se acostume com os processos.
Então, voltando para a pergunta de vocês. Sim, eu acho que tem gaps geracionais aí, porque pessoas não estão habituadas hoje em dia com os processos. Estão querendo resultado sem processo. E aí não dá. Vide, eu não vou falar marcas, não direi marcas, mas aquela injeçãozinha que a pessoa toma na barriga, que custa R$800 para emagrecer. É verdade. Que na verdade não é para isso, né? O efeito colateral é o que as pessoas estão buscando. Exatamente, né? tá? Ou, né, aí a pessoa que toma bomba porque quer ganhar músculo fácil. Entendeu? Fica difícil. Tem que viver o processo, né? Tem que ver o processo. E ele é doloroso. Ah, sim. Só que dá um resultado danado. É ótimo. Lógico. A dopamina de um processo que causa mais dor e esforço, ela dura mais. Sim. Ela não tem só picos. Ela tem um nível basal mais alto. Então, vale a pena. E hoje, com essas, enfim, a busca pela dopamina nessas redes sociais, a tudo que a gente está submetido, as pessoas estão direto também. Eu acho que essa geração está muito acostumada. Tem os nativos digitais, né? Então o pessoal está muito envolvido com esse mundo digital, né? Que traz essa dopamina de uma forma mais direta, né, Maria? Eu tenho pena quando eu vejo um bebezinho num restaurante e a mãe, olha que graça, quando ele não gosta do vídeo, ele faz assim, ele tira. Eu digo, peraí, essa mãe está ensinando esse filho o quê? O cérebro dessa criança está sendo habituado só com satisfações imediatas. Isso. Ele não tem o comercial, entendeu? Netflix agora tira até a entrada das séries, né? Pular introdução, pular certo? abertura. Pular tudo. Então você pula. Né? Então, assim, o que acontece? O cérebro vai se habituando só com prazeres imediatos. E o que isso ocasiona? Ocasiona uma ansiedade gigantesca. Então, nós estamos com elementos ansiogênicos gigantescos, tá? Em pessoas que poderiam aprender a respeitar processos. Então, quer ensinar processo para o seu filho? Coloca num esporte e use do teu tempo com ele para fazer coisas. Fazer coisas no mundo material. Outro macetinho do mundo material. Por exemplo, se nós vamos agora brincar de travasar essa água de um copo para o outro, tá? Tipo assim. Vai derrubar um pouco. Puxa, isso é uma frustração. E é ótimo. Eu vou aprender então a fazer isso até sem derrubar água. Que legal. Como no mundo virtual você não tem esse tipo de frustração, porque você não tem tanto erro assim, você entendeu? O que acontece? Você não exercita. Então, você fazer algo no mundo físico, no mundo material, mesmo que tenha os seus contratempos, os contratempos são aquilo que faz com que o teu cérebro fique mais resiliente. Que legal. É bem legal. Contratempos simples. É verdade. Pô. Bem simples, mas já ajudam bastante. Muito bom. Boa. Gente, a gente precisa começar a embrulhar para a viagem já aqui. Que pena. Porque aqui com a Maria a gente podia... efetivamente a gente podia passar a tarde toda aqui conversando. Dava né? mesmo. Eu notei algumas coisas, pessoal, para tentar resumir alguns pontos importantes do que a gente falou, mas são só alguns. Certamente vão ficar de fora outros ensinamentos, tantos, mas que daí vocês podem também coletar se estiverem interessados no assunto, seguindo todas as redes sociais da Maria, que a gente vai deixar disponibilizados aqui no final do vídeo. O que eu coloquei aqui, pessoal? Vocês me ajudam a complementar. Pegando até a origem da palavra procrastinação, né, do direito, é algo altamente penalizável. Né? Então, assim, o juiz, quando percebe que uma das partes está enrolando, está empurrando com a barriga, está procrastinando para esticar o processo, isso gera penalizações. Então, tenham isso em mente, que a procrastinação que a gente impõe na nossa vida para algumas das tarefas que a gente tem que fazer, ela também pune. Tá? A gente pode não perceber no primeiro momento, mas ela nos faz infelizes, né? Ela nos faz gastadores de tempo ou desperdiçadores de tempo, além daquilo que é o necessário. Ela pode gerar frustração e pode gerar até inveja, porque a gente, via de regra, acaba achando desculpas externas para justificar o que a gente não consegue fazer, porque a gente não tem a resiliência para fazer, botando sempre a culpa nos outros, o que nos coloca numa posição de vitimista, enquanto a gente deveria ser protagonista da nossa vida. Tá? Uma dica super importante que a Maria deu para a gente, que é para você tentar sair ou quebrar esse ciclo, que é um ciclo vicioso, muito complicado. Comece organizando coisas simples, os chamados baby steps. E comece organizando, por exemplo, o seu espaço físico, o seu entorno. Então, acordou de manhã, arruma a cama. Escovou o dente, guarda a escova. Terminou de tomar o café, ou lava na hora a xícara, ou pelo menos coloca uma água ali para não deixar manchado de café. Mas comece organizando as pequenas coisas no momento que elas se apresentam.
essa organização de espaço físico, né, no teu entorno ajuda a organizar o espaço mental também. Então, isso é super importante porque isso vai te dando os incentivos que você mesmo precisa, os seus autotapinhas nas costas, né, de merecimento, de que você está evoluindo. E aí você vai conseguir, ao se olhar hoje no espelho, ver que você é melhor do que você era ontem e assim por diante. Essa é o melhor indicativo de que você está evoluindo. Uma dica para vocês aí que estão trabalhando como CLT. De novo, para fugir da questão do vitimismo e assumir o protagonismo da sua vida, nesse caso da sua carreira. O CLT também é um empreendedor. O CLT também é uma PJ. Verdade. Tá? Então, gente que eventualmente fala assim, eu não fiz o curso tal para aprender tal técnica porque a empresa não pagou. Ô, meu amigo, você está vendendo o seu tempo para a empresa. Então, a forma como você utiliza esse tempo da melhor maneira possível para você é parte de um contrato ético que você estabeleceu com a empresa. Agora, ela não é teu pai, né? Ela não é tua mãe, ela não tem que primar pelo teu crescimento, pelo teu desenvolvimento. É você que é o responsável por fazer isso. Para de enrolar. Para de procrastinar e começa a fazer isso, tá bom? E aí uma coisa super importante também, gente. A gente precisa engajar nos processos, tá? Para a gente não ficar vítima dos prazeres imediatos que nos circulam hoje em dia, a gente tem que entender que existe um prazer muito grande nos processos. E engajar nos processos que dão trabalho e às vezes são dolorosos, faz parte do nosso crescimento. É o que vai te ajudar a se olhar no espelho amanhã e perceber que você foi melhor do que ontem, etc. e tal, tá? Última dica importante aqui. Em relação a honrar as escolhas, perdão, era o que eu tinha falado aqui, que inclusive são os produtos, né, são os infoprodutos, os cursos do que a Maria está falando. Honrar as nossas escolhas é super importante, tá certo? Você é o teu principal juiz, é você que se julga mais do que qualquer outra pessoa e de fato é você que tem que se olhar no espelho e ter orgulho do que você está fazendo. Honre os seus processos, tá? A gente se entregar aos prazeres imediatos, ele é bom agora, mas ele cobra um preço mais tarde. Se engajar no processo e honrar as escolhas, na verdade ele cobra o preço agora, mas o prazer vem depois. Então esse é o mindset que você tem que mudar. Verdade. Tá? Isso aqui foi a rabisqueira toda que eu fiz, foi isso Adorei. Que eu tirei. Gente, que bacana, sabe? Adorei esse resumo. Ele tem um resumo. poder de síntese bom, Bruno. Muito Sem bom. brincadeira, muito bom. Bruno, né? sério, adorei. Nunca participei de um podcast que as pessoas fizessem um resumão depois. Que bom. Muito Mas legal. Sempre tem essa... Muito legal. Muito bom. Adorei. Essa parte, né? Isso aí já dá uma aula, viu? Já dá uma aula? Já olha, dá que uma aula. beleza. E conta pra gente um pouquinho, então, Maria, como é que é o honre suas escolhas, o que você está aprontando, você pode dividir pra gente, com a audiência aqui do que você está... em que você está engajada nesse momento? Para 2024 vai sair a Academia Honre Suas Escolhas. Opa. É uma frase que eu cunhei, até depois eu registrei, não adianta, tá? Tá tudo registrado. Tá? Não nem que adianta pegar que eu já peguei, tá? Então, Honre Suas Escolhas digamos assim, um mote meu, uma frase que eu acho que é muito impactante, que pode ser usada para tudo na vida. Escolhi uma coisa, eu honro aquela escolha. Claro. Escolhi estar casada, eu honro, né, todos os comportamentos que levem esse casamento para frente. Eu escolhi cuidar da minha saúde, vou honrar essa escolha. Enfim, tudo. Escolhi ter uma carreira assim assado, honro esse processo. E aí, ao perceber a força disso, eu coloquei o honre suas escolhas como se fosse um guarda-chuva que abrigasse todas as outras coisas que eu já ensinei para as pessoas que me seguem, né? Então, eu tenho um curso de inteligência emocional que já teve e tem, né? 7.000 alunos, é muita coisa. Que legal. Tá? Aí Parabéns. depois, tem o outro curso, chama-se Love, o curso do amor, que é sobre família, para pais, educação de filhos também. Legal. Tá? Então, toda a parte amorosa, afetiva de alguém. Aí, desculpa te interromper, mas é infoproduto isso que você está falando. infoproduto, são todos legal. cursos que legal. tem na plataforma Hotmart. Legal. Aí, depois, tem um outro que chama-se Dependência Emocional Nunca Mais. Porque como o meu forte são pessoas que têm relações afetivas, muitas vezes, quebradas ou com problemas, o que leva uma mulher bacana, o que leva uma mulher que tem 90% de mulheres dependentes emocionais e 10% só de homens, tá? Isso é científico. Então, o que leva uma mulher bem-sucedida, bacana, tá com lixo de homem junto? O que leva essa mulher a se submeter a coisas tão ruins? Então, eu consegui quebrar esse ciclo com esse curso. Então, tem muita gente que sai da dependência emocional com ele, que eu acho muito legal. E aí, depois, eu tenho o curso recém-lançado agora, chama-se Honre Suas Escolhas, em que eu junto algumas dessas coisas.
E a academia o que vai ser? Vai ser um processo de acompanhamento das pessoas para que elas honrem as suas escolhas. Tem uma comunidade para isso. Então, basicamente é isso. Minha presença online é essa. Todo dia tem vídeo novo, todo dia tem caso sendo avaliado e analisado. E estou em todas as redes vizinhas. Show de bola. Sensacional, né? Redes vizinhas. É burlando o algoritmo, né? Rede vizinha. Que legal. Show de bola. É isso, pessoal. Gente, foi sensacional. Eu agradeço muito, tá? Nós é que agradecemos. Foi uma honra ter você aqui, Paulo e Maria. Bruno, que projeto bacana. E, ó, pessoal, conteúdo de valor tem que ser compartilhado também, tá? Então, se você acha que esse conteúdo teve valor e tem valor os outros vídeos dos meninos, compartilhe também, tá? É bem legal isso. O compartilhamento é uma maneira que a gente tem também de divulgar conteúdo de valor para as outras pessoas. E de honrar a escolha, né? Exatamente. Honrar a sua escolha, compartilha a sua escolha. Exatamente. Isso aí. Muito Show bom, bacana. Então não precisa nem fazer o CTA. Não, hoje não. Maria o CTA hoje foi da Maria. Pô. Aí, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho. Legal, Maria. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado pela sua presença. Tá na hora, né? Cauê, obrigado também aí. Obrigado pela produção, obrigado. Obrigado mais uma vez, Maria. Gente, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Abraço. Tchau.